revigorado, cheio da presença de Deus? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Dê um sinalzinho, primeira vez aqui na igreja. Ou se você já veio alguma vez e não preencheu a fichinha, tem uma fichinha que a gente colhe a assinatura, o nome, se manifesta também, a irmã lá atrás. Se não quiser manifestar, não tem problema, a gente quer te conhecer, tá bom? Não sinta-se sozinho nessa casa. Vem caminhar perto, vem caminhar conosco aqui, através de um GC, através de um pequeno grupo. E você que está ardendo o coração de servir, venha servir também conosco, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Sem mais delongas, Pastor Joy Nobre, por favor, aplauda ao Senhor pela vida do nosso pastor. Deus abençoe. Estará aqui conosco pregando a palavra hoje. E é um prazer, tá contigo aqui nessa manhã. É uma igreja apaixonada por Jesus. É uma igreja sedenta, né? Não, igreja? Sedenta pela palavra. E eu creio que o irmão está aqui hoje, não é à toa. Tem algo para entregar através de Deus, por Deus para nós. Então você, igreja, abra o seu coração, não se distraia. Deus tem para falar no seu coração. Amém? Estende suas mãos, vamos orar pelo pastor. Obrigado, meu Pai, obrigado, Jesus, pela vida do pastor. Eu creio, Pai, que o Senhor falará, Senhor, através dele, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tira de nós toda distração, toda ansiedade, tudo aquilo que vem nos tirar do foco, porque eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai falar em nossos corações. Usa, Senhor, ele como boca de Deus nessa manhã. Deus usa ele poderosamente, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fique à vontade, pastor. Casa sua. Deus abençoe. Meus irmãos, bom dia. Pai do Senhor Jesus. Eita, vamos lá. Irmãos, bom dia. Bom dia. Pai do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Nós somos ali de Orlando, Flórida. Chegamos agora pela manhã. Fomos ser buscados pelos queridos Tiago e a Camila, amigo do pastor Atos há muitos anos. Há quase mais de 15 anos conhecemos o pastor Atos. Estivemos com vocês no último local. Vocês estavam numa outra área. E voltando para estar com vocês agora, nesse novo local, quero parabenizar pela expansão, pelo crescimento da obra, da igreja. Que o Senhor siga te abençoando. Os que não me conhecem, eu sou um evangelista missionário. O Senhor nos chamou para levarmos a palavra do Senhor Jesus aos quatro cantos da terra, especialmente naquelas áreas mais remotas, como Índia, Paquistão, África. E temos visto milhares, dezenas de milhares se convertendo a Cristo Jesus. Quantos creem que o evangelho do reino deve ser pregado a todas as nações? Diga amém. Pronto, eu sou um daqueles que estamos indo lá onde não muitos estão indo porque não podem, outros porque não tem tempo, cada qual tem os seus motivos, mas nós estamos indo porque o Senhor nos comissionou para isso. Eu quero pedir oração à igreja, por mim, pela minha esposa Karina, pelos meus dois filhos, o John e o Joshua, por nossa equipe ministerial, porque estamos entrando em lugares perigosos. Pregar no Paquistão não é fácil, tem que ser com segurança, tem terrorista. Pregar na Índia não é fácil, tem muitos fanáticos ali também, muitos deuses na Índia, mais de 30 milhões de deuses. Um lugar muito pobre, mas um lugar onde muita gente está vindo para Jesus. Na Índia nós pregamos lá por 3 vezes e contabilizamos 16.800 hindus que vieram para Cristo Jesus. Amém, igreja? Glórias. Eu tenho um videozinho pequenininho, bem curtinho aí, para mostrar para você ver um pouco do que Deus está fazendo nas nações. Daqui você ora e o Senhor está nos usando do lado de lá, tá bom? Eu vou estar falando um pouco. Nós estamos em 5 países. Na Índia, que hoje é o país mais populoso do mundo, o evangelho está crescendo muito rapidamente, graças a Deus. Estamos indo uma vez por ano, nossa intenção de estar indo lá. A nossa agência missionária, ela é reconhecida pelo governo federal, é um 501c3.
um 501C3, caridade pública. Estamos alimentando órfãos, construindo igrejas, um total de 12 igrejas e 3 orfanatos, para a glória de Deus, construções de igrejas, quase 1000 crianças que nós cuidamos mensalmente. Tudo isso aí é com contribuição de amigos, de irmãos, de igrejas, de empresários que acreditam na visão do reino e investem. O Quênia, nós estamos lá também. Mombasa, no leste africano. Lá nós fizemos cruzadas. Temos lá 2 igrejas construídas e dando cobertura a pastores locais, ao trabalho evangelístico local. Lá o predominante ainda é o islamismo e as religiões africanas. E Deus está sendo glorificado. Olha aí as inaugurações dos templos lá. E assim nós conseguimos fazer o discipulado mais bem estruturado, tá? Essa era a realidade até então. Estamos também em Moçambique, no oeste africano. E em Moçambique temos lá 2 igrejas construídas e um orfanato também. Nossas crianças que estamos dando assistência, alimentando, cuidando delas. São quase 300 crianças que nós damos essa assistência. Precisamos fazer mais que nós fizermos, mais vidas vão sendo alcançadas. Aí é o trabalho que nós estamos fazendo lá em Moçambique. Aqui na América Central estamos em Honduras, no Tegucigalpa é a região, nas montanhas, onde nós temos trabalhado com os povos nativos da terra, índios hondurenhos, e ali plantado igrejas também, feito cruzadas evangelísticas, eventos de evangelismo, e assim, esse é o trabalho que o Senhor nos tem dado. Eu rogo as suas orações. Se você diz amém, diga amém e dê glória a Deus. Amém. Vamos ficar sobre os nossos pés. Eu tenho um Instagram que é Joey Nobre Oficial. Os irmãos podem nos seguir e com muita alegria eu quero ter você ali conosco, para que a gente possa estar se alegrando junto com Deus. Joey Nobre Oficial, tá bom? Abra comigo a sua Bíblia, se você trouxe o seu tablet, enfim, o seu telefone, em 1º livro dos Reis, o capítulo 17, o versículo 1º. 1º livro dos Reis, o capítulo 17, os versículos 1º a seguir. O texto sagrado se encontra em 1 Reis 17, de 1 a seguir. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante a cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que te ali sustentem. Versículo 5. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Os corvos traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. Bebia do ribeiro, e sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Versículo 8. Veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou, foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traga-me, eu te peço, uma vasilha, um pouco de água, que beba. Verso 11. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha, uma panela, um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim, para o meu filho, para que comamos e morramos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faça disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela, ele
e a sua casa há muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Quantos dizem glória a Deus? Está ordenado. Nos próximos minutos estarei falando sobre o tema está ordenado. Vira para uma pessoa que está ao seu lado e diga assim para o seu irmão, diga assim: está ordenado pelo próprio Deus. Diga: está ordenado. Toma o teu assento em nome de Jesus com alegria, por favor. Toma o teu assento. O profeta Elias se dirige ao rei Acabe para confrontar um pecado instalado na nação de Israel: a idolatria sistêmica. As pessoas do império estavam se inclinando diante dos falsos deuses. Deus decide então confrontar este povo, o pecado do povo, trazendo uma grande seca. E que seria o instrumento que Deus usaria para entregar essa mensagem tão dura de conserto, de juízo? O profeta Elias, aquele que você já conhece, o profeta do fogo, aquele que não temia os homens, autoridades ou reis, mas temia unicamente a Deus. E esse foi o decreto do Senhor para o rei Acabe, esposo da rainha Jezabel, aquela mulher ímpia que corrompeu toda a nação do povo escolhido de Deus. Segundo a minha palavra, não vai chover até que eu diga segundo a minha palavra. Para Elias liberar uma palavra como essa, Elias tinha que estar em muita comunhão com Deus, porque profetizar bênção é fácil. Chegar para você e dizer: olha, a porta vai se abrir, é uma coisa. Mas se Deus me usar para dizer para você: coloca a tua vida no altar, te conserta com Deus, é mais difícil. Elias estava acostumado com esse tipo de profecias, e ele entrega a palavra. Não chover significava algumas coisas: que não haveria mais plantação, não haveria frutos, não haveria animais, porque tudo se consumiria pela seca que se instalaria na terra. Só que Deus aparece nesse momento ao profeta Elias e disse: saia de cena e se esconda, porque eu já preparei um ribeiro para cuidar de você. Enquanto eu estarei tratando com o povo rebelde com seca, você, o que me obedece, você que faz a minha vontade, você que é meu servo, eu vou cuidar de você. Já tem ribeiro preparado para você. E tem mais, Elias: não vai ter apenas água, vai ter pão e carne, e já ordenei aos ribeiros que cuidem de você. Elias entende que o momento que ele vivia era o momento de se esconder, não de aparecer. Se Elias ficasse em cena, Jezabel iria mandá-lo matar. Porque se você não sabe, ela já havia mandado matar mais de 70 profetas do Senhor à espada, só por terem profetizado a verdade. Deus esconde o seu servo de uma iminente espada. Aqui está uma revelação: sempre que for momento de você se esconder, não queira aparecer. Não vá para a guerra quando for momento do esconderijo. Há um motivo pelo qual o salmista escreveu dizendo que o Senhor é o meu esconderijo, a sombra do Onipotente descansará. Porque Deus precisa, em momentos da sua vida, te esconder. Porque há momentos em que eu e você estaremos vivendo debaixo de muitos ataques espirituais. Ataque na família, ataque na economia, no status imigratório, ataque nas finanças, na saúde. E há momento que precisamos entender que aquela guerra não é nossa, é do Senhor. Quando se levantam pessoas contra você para falar mal de você, para te caluniar, para te difamar o seu nome, e você tem a vontade de ir para a guerra contra esta pessoa e falar verdades e se vingar, Deus diz: não, se esconda, porque quando você se esconde, eu apareço e eu guerreio por você. É importante você entender quando você vai ter que ir para a luta e quando você vai ter que se esconder. Existem dois tipos de guerras: a guerra que é você que guerreia e a guerra que é Deus que guerreia por você. Quando é você que tem que guerrear, Deus não faz nada, é a sua parte. Mas quando é Deus que tem que guerrear, fica calado, te esconda, não diga uma palavra, deixa que o Senhor vai guerrear por você. É por isso que Deus tira Elias do risco e do perigo e esconde, porque haveria um momento de mortandade em Israel, e Deus queria poupá-lo. Você precisa estar no lugar certo, com as pessoas certas e na hora certa. Só que para você viver essas três verdades, você tem que estar ouvindo a voz de Deus,
que fala com você. Saia, se esconda, fique em silêncio, não reaja, fica quieto, para. Não diga uma palavra, eu vou guerrear por você. Enquanto você espera em mim, eu preparo para você um ribeiro de águas naturais. E eu envio corvos para cuidar de você. Elias entende esse momento de periculosidade. E Elias aceita ser cuidado por Deus. Olha para alguém e diga assim: Deus está cuidando de você. Ele vai para o ribeiro e se esconde lá. E a Bíblia diz que Deus vai usar elementos incomuns para cuidar do profeta. Vai usar corvos para cuidar do profeta, alimentá-lo pela manhã e pela tarde com pão e com carne. E havia ali um ribeiro de águas. E depois desse momento, Deus vai levar o profeta Elias para uma outra cidade, por nome Sarepta, onde Deus usaria uma viúva pobre para cuidar do profeta. Olhe bem para cá: corvos e viúva pobre. Eu disse: Deus, por que o Senhor usou coisas tão incomuns, elementos tão ordinários, esquisitos, para cuidar do profeta? Não havia, por exemplo, um animal mais ilustre, uma ave mais oponente, como uma águia, um gavião, um falcão, uma pomba? Por que justamente corvos? E Senhor, em vez de o Senhor usar alguém de condições financeiras boas para cuidar do profeta, por que o Senhor usou uma viúva pobre? Deus está utilizando-se de elementos comuns, de coisas simples, para cumprir propósito. Sabe por quê, querido? Porque nós somos tentados a ser atraídos pelo que é mais oponente, pelo que chama mais atenção, pelos holofotes. Deus não. A Bíblia diz que Deus usa coisas pequenas para confundir as grandes, usa as coisas loucas para confundir as sábias, e usa os que não são para confundir aqueles que são. Por que Deus faz isso? Para que nenhuma carne se glorie diante de Deus. A glória é unicamente do Senhor. Deus usaria corvos e usaria a viúva pobre, porque Deus não precisa de ninguém. Ele é Deus, faz como Ele quer. Naum capítulo 1, versículo 3, diz que Deus tem o seu caminho na tormenta. Diga comigo: tormenta. A gente evita a tormenta, Deus gosta da tormenta. A gente tem medo de tempestade, Deus ama a tempestade. Está escrito: Ele não precisa que a situação esteja perfeita para você se dar bem. Não. Ele não precisa que tudo esteja calminho, tranquilo para te abençoar. Não. Ele caminha na tormenta, meu amigo, com crise migratória, perseguição do AIDS, com falta de trabalho, com luta no casamento. Deus está presente dizendo: o meu caminho é na tormenta. Eu sei usar elementos incomuns para cumprir o meu propósito. Mas eu fiquei intrigado. Eu disse: Deus, por que o Senhor escolheu justamente corvos para servir ao profeta? E eu fui pesquisar na Bíblia e fui pesquisar na ciência, e descobri algumas coisas interessantes sobre o corvo. Primeiramente, na ciência, você sabia que os corvos são os únicos animais, ou a única espécie de toda a fauna que come todo o alimento e deixa os filhotes com fome? Todas as fêmeas, mães, ela pega o alimento e reparte com os seus filhotes. A águia mãe é assim, a leoa faz assim, a girafa faz assim, a elefante fêmea faz assim. Lá em casa, sempre, todas as manhãs, uma família de 4 garças vai lá para o quintal para pedir comida. Todos os dias, 8 da manhã, eles aparecem. Eu saio para fora, pego uns pães e jogo para elas. É o macho, o pai, a mãe e os dois filhotes. Gente, é tão lindo que os pais, o macho e a fêmea, o pai e a mãe, pegam aquele pão e colocam na boca, no bico dos filhotes, e não comem. Depois o que sobra é que eles vão começar a comer, depois que os filhotes estão alimentados. Em toda a espécie animal isso acontece, menos com os corvos. Os corvos comem toda a comida, devoram tudo, e os filhotes deixam com fome, clamando com fome. Eu disse: Deus, por que o Senhor escolheu um animal tão ruim, um animal tão ordinário, um animal, Senhor, tão insensível
para cumprir o teu propósito. E Deus me disse, foi de propósito que eu escolhi eles. Eu falei, eu não estou entendendo, Senhor, não faz sentido. Não poderia escolher uma avezinha melhorzinha para te servir, para servir ao profeta? Por que esse animal? Deus disse, foi de propósito. Mas eu não me contentei com a ciência, eu fui para a Bíblia. E na Bíblia eu descobri, em Salmos 147, versículo 9, o texto diz assim: Deus alimenta os animais, vírgula, e os filhotes dos corvos quando clamam a Ele com fome. Por que esse destaque aos filhotes dos corvos? Porque Deus já sabe que as mães não alimentam os seus filhotes. Aqui está a revelação. Se Deus me explique, porque eu preciso explicar para a tua igreja. Deus disse, Joey, eu escolhi justamente os corvos por conhecer a natureza deles. Eles não repartem nada com ninguém, mas quando sou eu que ordeno, até os corvos terão que entregar toda comida que eu mandar para o meu servo, para os meus profetas. Então levante as suas duas mãos para os céus. Me ajude a pregar nesta manhã. Uma mão não, as duas mãozinhas para os céus assim. Olha qual é a palavra para você nesta manhã. Não importa como Deus vai fazer, será feito. Se Deus ordenar, o patrão pode não gostar de você, vai ter que te dar aumento mesmo sem querer. O juiz de imigração vai querer assinar uma carta de deportação, mas se Deus ordenar diferente, ele não te deporta, chega a brincar na sua casa. Se o policial te parar na estrada, você com carteira, sem carteira, com corte ou sem corte, e quiser te prender, Deus vai dizer assim, nesse daí você não toca, se eu ordenar, ele manda você embora e nem multa te entrega, porque quando eu ordeno uma bênção, a bênção está ordenada. Quem crê nisso, levante as mãos para os céus e dê um glória bem alto para Jesus Cristo. Olhe para cá, por favor. A Bíblia diz que Salomão escreveu dizendo, Deus faz com que o ímpio deposite para o justo. Irmão, escuta o que eu vou dizer. Não importa quem será, como será, o que importa é uma coisa: se Deus ordenou, a bênção vai chegar na minha casa, na minha vida, no meu ministério e na minha família. Você crê nisso? Dê glória para Jesus. Eu fico tentando imaginar como era para o corvo ter que viajar milhas levando comida no bico e sem poder comer, porque Deus havia ordenado um destino para aquele alimento. Olhe para cá. Por que você está preocupado? Que querem tomar a sua bênção, querem tomar o seu lugar, querem tomar a sua vaga, querem tomar o seu marido, a sua esposa, o que é seu. Olha para mim, ouça o que eu vou dizer. Se Deus ordenou uma bênção para a tua vida, se Deus ordenar uma proteção para a tua casa, ninguém vai tocar naquilo que é seu. Diga comigo, está ordenado. Diga, está ordenado. Vai dormir tranquilo. Ladrão não rouba, sequestrador não sequestra, molestador não toca, porque quando Deus ordena, está ordem. Levante a mão de glória para Jesus. Elias começa então a se acostumar com o ambiente do ribeiro. Bebe água fresca, irmã Camila. Amado pastor Tiago começa a se alimentar do pão e do corvo. Um novo ambiente. E Elias começa a se familiarizar com o ambiente do Querite, o ribeiro. Água fresca todos os dias. Só que um belo dia, a Bíblia diz que o ribeiro secou. E quando o ribeiro seca, secou o sustento, secou a provisão, secou aquilo que mantinha o profeta Elias vivo. Quando o ribeiro seca, a primeira reação que eu tenho, ou você tem, é: e agora, Senhor? O que vai ser da minha vida? Esse ribeiro era o que me mantinha, era o meu sustento, era a minha ajuda. Esse ribeiro era o que sustentava a minha família. Eu dependia desse ribeiro. E por que o Senhor não só permitiu, mas secou o ribeiro? Irmãos, olha para cá. Deus não somente permitiu que o ribeiro se secasse, foi Deus que secou o ribeiro. A pergunta: quem deu o ribeiro? Foi? Quem deu o ribeiro? Quem tirou o ribeiro? Deus. Olhe para cá. Por que Deus às vezes seca alguns ribeiros em nossa vida? Olhe para cá. Primeiro, para não causar dependência. Silêncio no plenário. Segundo,
porque tem fase nova chegando. Só que você olha para um ribeiro que secou, um relacionamento que não deu certo, que terminou, um amigo que te abandonou, um emprego que agora é desemprego, uma situação que você dependia e agora não foi como você planejou. Olhe para cá, e que bom que não deu certo. Porque Deus sabe os tempos, olhe para cá, Deus conhece as estações, Deus sabe as fases novas que você está prestes a entrar. E muito mais íntimo do que isso, Deus sabe quando você começa a depender de algo ou de alguém mais do que dele. A dependência emocional, a dependência financeira, a dependência profissional. Eu dependo, sem ele, sem ela, sem isso eu não vivo. Deus diz: seca ribeiro. Eu vou provar para ele que não é ribeiro que sustenta ele. Quem sustenta ele é a minha mão, é o meu poder. Levante as duas mãos para o céu se você pode e diga assim comigo bem alto, profeticamente bem alto, por favor. Diga assim: todo ribeiro é passageiro. Muito fraco. Você torcer para o Brasil com tanta ênfase, né? E o Brasil perdeu, né? Olha, tá vendo? Mas para Jesus, todo ribeiro é passageiro, mas o meu Deus é eterno. Dê um glória bem alto para Jesus Cristo. Vai, dê um aplauso para Jesus. Olhe para cá. Sabe quem são os teus ribeiros? Os nossos ribeiros? Alguns amigos. Está hoje, amanhã, secou, some. Alguns recursos. Hoje tem, amanhã não tem. Sistemas, relacionamentos. Ribeiros são coisas boas que Deus dá. Mas sempre, olhe para cá, que você começa a se apegar tanto a esse ribeiro, Deus diz: o apego está ocupando o lugar que é meu. Eu vou tirar o ribeiro, mas vou te provar, não só que você vive sem esse ribeiro, mas que eu sou fiel para continuar te sustentando, mesmo após um ribeiro ter secado na sua vida. Irmão, e quando Deus seca o ribeiro, quando é Deus que seca o ribeiro, não adianta você querer tentar tirar água de um ribeiro que foi Deus que secou. Quantos relacionamentos você quis tentar que mantivesse vivo e foi Deus que secou? Pessoas que saíram da sua vida e você foi atrás para trazer de volta, mas não fazia mais do plano de Deus. Olhe para cá. Aquele trabalho, projeto, negócio, contrato que não deu certo, foi Deus que estava encaminhando você para te ensinar uma lição de que todo ribeiro é passageiro. Desfrute do ribeiro, se alegre com o ribeiro, mas não dependa dos ribeiros. Alguém está aqui? Não? Diga assim: eu dependo unicamente de Deus. Elias, sequei o ribeiro para que você nunca dependa mais do ribeiro, de um recurso, do que do autor do recurso. Segundo, porque tem fase nova para você. Quando algo termina em nossa vida, é porque algo novo acaba de nascer. Quando algo termina, é porque tem fase nova chegando. Olhe para cá. Se Deus não secasse o ribeiro em Querite, pastor Tiago, olhe para mim, não haveria maneira de Elias ir para Sarepta. Deus força Elias a sair de Querite e ir para Sarepta por causa de um ribeiro que secou, porque havia fase nova na vida dele. A nova fase agora é em Sarepta. E como eu fui com você aqui, como eu ordenei aos corvos em Querite, eu agora estou ordenando a uma viúva pobre que cuide de você em Sarepta. Aqui teve pão e teve água e carne. Lá vai ter óleo, azeite, farinha e bolo. Eu continuo presente na tua... Alguém está aqui? Dê glória para Jesus Cristo. Mas nós ficamos preocupados quando o ribeiro seca e quando o plano não deu certo. Fica quieto, segue o caminho de Deus, o tempo de Deus. O novo nível está começando, nova fase está começando. Se Deus não fechasse algumas portas,
Se Deus não fechasse alguns caminhos, você não entraria em um detour e não estaria onde você está hoje. Olha para cá, é por causa de portas que se fecharam que você está aqui hoje. É por causa de pessoas que te abandonaram que você está aqui hoje. É por causa de fracassos, de frustrações e de lágrimas que você está onde Deus queria que você estivesse. Aquela situação te impulsionou para você entrar na próxima fase e continuar vivendo propósitos de Deus. Você está aqui, diga amém nesta manhã. Agora Elias recebe a palavra: já ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Alguém está aqui, diga amém. Alguém está aqui, diga aqui. Olha para cá. Se Deus disse já ordenei, então está tudo pronto. Se Deus disse já ordenei, está tudo preparado. Se Deus disse já ordenei, está tudo listo, está tudo pronto. Sim ou não? Não. Elias chegou em Sarepta e estava tudo bagunçado, querido. Não tinha provisão nenhuma. A mulher viúva que Deus disse que iria cuidar dele, estava catando um graveto. Ele pede um bolo. Ela disse: meu senhor, é o seguinte, bateu na casa da viúva errada. E geladeira está vazia, tio. Vou comer um bolinho hoje com meu filho e vou morrer amanhã. Olha a mulher que Deus disse que já estava ordenado a ela que iria cuidar dele. Faz sentido, sim ou não? Mas Deus falou? Oh, então vem a pergunta, olha para cá. Porque a sua realidade às vezes não está condizendo com a sua promessa. Porque as suas circunstâncias atuais não estão condizendo com a palavra que Deus te deu lá atrás. Por quê? É porque Deus errou? Não. Se equivocou? Não. Se enganou? Não. Mentiu? Não. É porque chegou o momento da fé. Você não entendeu? Eu vou explicar. Chegou o momento da fé. E nada mais paradoxal do que a fé. Porque a fé desafia o ambiente natural. Olha para cá, olha para mim, por favor. Se Deus falou que já tinha ordenado, na minha mente estava tudo pronto. Só que quando Deus ordena algo ou libera uma palavra, se você cochilar, você perdeu toda a mensagem. Ouça. Quando Deus fala algo para você ou te faz uma promessa, não fica pronto, não. Não. Toda promessa de Deus depende de duas coisas. Diga comigo, posicionamento e alinhamento. Diga comigo, posicionamento. Diga, manter firme na palavra que Ele me deu. E o que é alinhamento? É o que vem depois. Você começa a ouvir os céus e os céus começam a trabalhar com você. Sempre que Deus fala algo para você, a palavra do Senhor não vem para o mundo físico, não. Ela vem para o mundo espiritual e fica flutuando sobre a sua cabeça. Aí você tem que usar de fé, se posicionar e se alinhar para que a palavra que está no mundo espiritual se manifeste no mundo físico. Alguém está aqui? Não. Aí tu tem duas opções. Aceita a sua triste realidade, contraditória a que Deus falou, ou você guerreia em fé, em oração, se posiciona na palavra para mudar a atual realidade. Você está aqui ou não? Está aqui ou não? Vamos lá então? Vamos lá. Olha o paradoxo da fé. Abraão saiu sem saber para onde ia, está escrito. Abraão sobe no Monte Moriá para sacrificar o seu filho Isaque, sem ver o cordeiro para o sacrifício. Olha o paradoxo da fé. Por 120 anos, Noé constrói uma arca sem ver uma gota de chuva. Olha o paradoxo da fé. Josué dá 7 voltas ao redor da muralha de Jericó sem ver uma rachadura na parede. Paradoxo da fé. Mas todos eles tinham uma palavra. Tinham o quê? Tinham o quê? A Bíblia diz que Daniel, meu Deus, foi orar. E a resposta chegou 21 dias depois, desde que Deus já havia mandado, desde o primeiro dia. Alguém está aqui, diga amém. Olhe para cá. Ele foi orar,
E assim que ele começou a orar, Deus disse: Gabriel, leva a resposta para meu servo. E Gabriel desceu porque, irmão, assim que você abre a boca, Deus, ele já responde. Isso é bíblico. Mas por que está demorando de chegar a resposta? Alguém está aqui? Diga amém, irmão. É porque exige fé. É porque chegou o momento da fé, de você crer na palavra apesar das circunstâncias. E você entende que você está numa guerra espiritual. E Daniel foi para a oração, orou 1 dia, 2 dias, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e não parou de orar, e já tinha a resposta. Só que a Bíblia diz que enquanto o anjo Gabriel descia com a resposta, demônios dos ares prenderam o anjo por 21 dias, amigo. Então aqui está a revelação: o que não tinha, já tinha. O que não era, já era. O que não estava, já estava. Aqui está a revelação para você. O que você não tem hoje, já tem, querido. O que não é, já é. O que não está, já está. É porque está preso em algum lugar no mundo espiritual, esperando um crente ousado, de fé, se levantar com autoridade e dizer: eu não aceito esta situação. Eu creio no poder da palavra de um Deus que não mente, não muda, não se engana, não se arrepende. Levante as tuas mãos para os céus. Os crentes conformistas fiquem quietos como estão, mas os crentes guerreiros, levante as duas mãos para os céus agora bem alto em nome de Jesus. Guerreia pela tua casa, pela tua família, guerreia pelo teu ministério, guerreia pela tua saúde, guerreia pela tua saúde mental, pelas tuas emoções, pelas tuas finanças, guerreia. Não é para estar assim, não era para ter acontecido, e o final não pode terminar assim. Existe uma palavra que Deus falou, e Deus precisa de uma fé posicionada para crer e trazer existência aquilo que ele já falou. Quem crê nisso, se é para ele, glória. E se quiser dar um aplauso, aplauda a Jesus por essa palavra. E Daniel ficou 21 dias guerreando e dizendo: eu sei que tem resposta para mim. Deus disse: chega, arcanjo Miguel, vem cá, arcanjo da guerra. O mesmo Miguel que vai amarrar Satanás por 1000 anos, desceu, pegou o demônio pelo cangote, tirou o demônio de Gabriel e disse: Gabriel, vai lá, leva a mensagem ao meu servo. E Gabriel chegou e disse: ufa, Daniel, cheguei, rapaz, com a tua bênção, mas eu fiquei preso 21 dias e só foi liberado porque você não deixou de orar. Aqui pregar para você e nada mudaria se você não colocar a fé na palavra de um Deus que não volta atrás. Quem está aqui, levante a mão para o céu agora. Ou você vai negociar com a escassez, com a perda, com a desonra, com a humilhação, com o atraso. Deus me disse no meu quarto de oração de hoje: tem muitos crentes que estão com as vidas amarradas e atrasadas, porque não entenderam que exige um posicionamento de fé para reivindicar toda a palavra que eu dei. Eu termino aqui com 2 textos. Alguém me ouve ainda? Diga amém. 2 Coríntios 4:18. Escreva isso para não se esquecer. Não atentamos para as coisas que se veem, para as coisas visíveis, porque as coisas visíveis são passageiras, mas para as coisas invisíveis, porque são eternas. O que você está vendo, querido, é passageiro, olha aí, ó, é transitório. Mas o que realmente importa é o que Deus falou, é invisível, isso é eterno. Agora, Romanos 4,17 vai nos ensinar o que fazer e como fazer toda vez, olhe para cá, que Deus disser sim e a circunstância disser não.
o que fazer quando Deus disse sim, vai, compra, casa, investe, faz, tal. E você faz e dá de cara com uma surpresa desagradável, como Elias encontrar uma viúva pobre. Romanos 4,17 diz assim: olha, o nosso Pai, o Deus, que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se existissem. Olha para cá. O que não é passa a ser porque você está chamando. Jesus amado. O que não existe passa a existir porque você está fazendo declarações de fé. O filho é drogado, pregador da palavra. O marido é ímpio, servo de Deus. Carta de deportação, levanta para o céu e diga assim: olha, green card na minha mão. Irmão, eu sou cidadão americano hoje, mas por 15 anos eu fui indocumentado nessa terra. E eu ficava assim: Senhor, o Senhor prometeu, ia me dar o documento, tal. Deus nunca fez nada. Porque Deus já havia ali ordenado a cidadania, mas eu nunca tinha entendido o posicionamento em chamar à existência o que não era como que já se fosse. E um dia um pastor da Índia me liga e diz: pastor Joy, vem fazer uma cruzada aqui na Índia comigo. Quando eu fui dizer para ele: não posso ir porque não tenho um documento, na hora o Espírito Santo me repreendeu e disse assim para mim: cuidado com o que você vai dizer para ele. O que você disser, eu vou honrar. Eu fiquei em silêncio por 5 minutos. E o pastor: Pastor, are you there? Are you gonna come? Eu disse: pastor, calma um momento, espere aí. Eu estava orando em espírito, esperando receber uma fé verdadeira para autentificar a palavra que eu iria dizer. Quando a fé chegou, eu disse: eu aceito o convite para ir para a Índia. No ano seguinte, o green card chegou lá em casa. Calma aí. Eu não tinha nenhum centavo para fazer a cruzada na Índia, custaria $15 mil. Falei com vários pastores, empresários na América, ninguém na América deu um centavo para fazer aquela cruzada que você viu aqui. Eu disse: eu vou arquivar esse projeto. Eu disse: Joey, chame a existência. Eu disse: então, eu já falei que eu vou para a Índia, eu irei, vou ganhar almas para Jesus. Sabe o que Deus fez, irmão? Deus usou um empresário em Mato Grosso, Brasil, no Brasil, que eu nunca vi. Um amigo meu foi pregar no Brasil, mencionou o meu nome rapidamente: pastor Joey é uma missionária evangelista que vai para a Índia, tal, e muitas almas são salvas. Quando acabou o culto, um irmão baixinho, Mato Grosso, procurou ele e disse assim: pastor, aquele pastor lá da América, eu vivia em Boston ainda nessa época, vai para a Índia esse ano? Vai sim. É porque quando o senhor falou o nome dele, Deus mandou eu financiar toda a cruzada dele. O homem era dono de 13 concessionárias da Honda, fazendeiro, dono de empresa de cosméticos. Ele fez um cheque de $40 mil, deu ao pastor. O pastor mandou para mim. Em uma semana, eu organizei uma cruzada relâmpago e ganhamos 8.600 vidas para Cristo. Diga-se comigo: quando Deus ordena, está ordenado. Fica de pé no nome do Senhor Jesus Cristo. Elias olhou para aquela mulher e disse assim: psiu. Quando a mulher disse para ele assim: olha, não tenho nada para te dar, enquanto Deus dizia: é ela que vai te sustentar, Elias preferiu ficar com a palavra do Senhor. Diga para o seu irmão: fica com a palavra. Diga: fica com a palavra. Diga: creia na palavra. Ele olhou para ela e disse assim: minha filha, é o seguinte, eu estou parafraseando, não me importa como você está, quem você é. Ei, Deus ordenou